Uma outra dúvida muito recorrente. Tiago, Prolabore tem que enviar os eventos de SST para o E-Social? O que é isso? O empresário, a empresa só tem um empresário, ou além de enviar os funcionários, os dados dos funcionários, informações do 2210, 2220, 2240, eu tenho que enviar também os riscos, os ASOS do empresário, a pessoa que é o dono da empresa, que ele não recebe um salário, ele recebe um Prolabore. Para quem não sabe, o Prolabore é o salário do empresário. E nesse caso do empresário, eu tenho que enviar os eventos de SST? A empresa só tem o empresário, ou eu tenho os funcionários e o empresário? Devo enviar? Então, pessoal, tem muita gente me perguntando isso e eu resolvi gravar esse vídeo até para facilitar também o esclarecimento dessa dúvida. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho. Você está assistindo esse vídeo lá no Instagram? Acompanha a gente, segue a gente lá no Instagram também, porque no Instagram a gente também está com muita informação, muito conteúdo relevante para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando, E-Social não mudou nenhuma legislação. Então, nesse caso, nós precisamos estudar as legislações que regem o E-Social, o SST do E-Social, tá? Então, a legislação que rege isso daí é a Portaria 313 de 22 de setembro de 2021, tá? A Portaria 313, ela transforma o E-Social no PPP eletrônico, tá? E quando a gente fala de PPP, a legislação que rege o PPP é o Decreto 3.048, o Decreto 3048, tá? Então, a Portaria 313, ele vai transformar o SST no E-Social no PPP eletrônico, através aqui do artigo 1º, que ele fala assim, ó, a partir de 1º de janeiro de 2023, o PPP será emitido exclusivamente em meio eletrônico, a partir das informações constantes nos eventos de SST, ó, nos eventos, cadê meu mouse? Nos eventos de SST no E-Social, para os segurados das empresas obrigadas. Ou seja, Tiago, e essa questão de 1º de janeiro? Temos outros vídeos, tanto no YouTube quanto no Instagram, falando sobre isso. Não vou entrar em detalhe nessa questão de 1º de janeiro de 2023, já gravei uns 3 vídeos falando sobre isso. O que eu quero mostrar? Artigo 1º, PPP será emitido exclusivamente pelos eventos de SST no E-Social. Ou seja, o E-Social ele vai se transformar no PPP eletrônico. Aí, no artigo 4º, também da Portaria 313, ele fala o seguinte: o cumprimento das obrigações de elaboração e atualização do PPP em meio eletrônico ocorre por meio de recepção e validação pelo ambiente nacional do E-Social das informações que compõem enviadas. Então, ele fala o seguinte aqui, ó. Olha, o envio dos eventos de SST pelo E-Social compõe o PPP eletrônico. Por quê? Porque o PPP eletrônico é o que é descrito lá no Decreto 3048. O Decreto 3048 ele faz menção ao PPP físico e ao PPP eletrônico. Então, a Portaria 313 ela está transformando o E-Social no PPP eletrônico. Uma vez com o E-Social, o PPP eletrônico, o Decreto 3048 se aplica ao E-Social. E o descumprimento, ou seja, o não envio dos eventos de SST no E-Social, implica em descumprimento ao Decreto 3048. Por isso que cabe a multa ou não envio dos eventos de SST no E-Social. Mas também já falamos isso em vídeos anteriores. Quer saber mais? Assista os vídeos anteriores lá no meu canal do YouTube ou no Instagram, ok? Então, aqui, ó. Aí ele fala, ó, o PPP em meio eletrônico ocorre pela recepção e validação dos envios dos eventos de SST no E-Social, tá? Enviadas por quem? Enviada pela empresa. Quando a empresa envia os eventos de SST no E-Social, mas ele vai enviar as informações de quem? Dos seus empregados. Veja que não é dos seus proprietários, veja que não é dos donos da empresa, dos sócios da empresa, não, é dos seus empregados. E o que é empregado, pessoal? É um trabalhador que tem a sua carteira de trabalho assinada.
de uma forma bem resumida, tá? A gente tem definição de empregados nas legislações, se eu não me engano, na própria NR1 ela também traz para a gente a definição de empregado, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. De uma forma bem resumida mesmo, tá? E uma forma mais rápida, mais prática da gente entender que um empregado é aquele que tem a carteira de trabalho assinada e ele vai seguir o RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, tá? Então, toda vez que o trabalhador tem sua carteira de trabalho assinada e ele segue o RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, ele é um empregado que se trata aqui nessa situação. Então, a empresa vai enviar os eventos de SST para os seus empregados. Ele não fala que vai enviar para o proprietário da empresa, nem para os sócios da empresa, tá? Ele vai enviar dos seus empregados. A cooperativa, ela vai enviar para quem? Ela vai enviar para os seus cooperados, tá? E o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato, ele vai enviar para os trabalhadores avulsos, tá? Então, a empresa envia dos seus empregados, a cooperativa envia dos seus cooperados, o sindicato e o órgão gestor de mão de obra envia dos trabalhadores avulsos. Tá? Então, é isso que determina a portaria 313. Lembrando que a portaria 313 é alterada pela portaria 10.010, de 24 de dezembro de 2021. Então, se você procurar na internet a portaria 313, pode ser que os textos não estejam dessa forma. Então, você procure pela portaria 1010, a portaria 1010, de 24 de dezembro de 2021, que lá tem os textos atualizados, tá bom? Então, aqui, a portaria 313 já me falou que a empresa envia do seu empregado, tá? Mas vamos ver lá no decreto 3048, lá no artigo 68, parágrafo 8º, ele fala o seguinte: a empresa deverá elaborar e manter atualizado o PPP ou o documento eletrônico que venha substituí-lo, ó, então veja que ele está fazendo menção ao e-social, no qual deverão ser contempladas as atividades envolvidas durante o período laboral, garantindo ao trabalhador o acesso às informações contidas. Então, aqui, ó, a empresa ela vai elaborar o PPP para o trabalhador, ok? Então, ela vai garantir para o trabalhador o acesso às informações. Ou por quê? Porque ela está emitindo o PPP para o trabalhador. Então, veja, o e-social ele visa substituir, o SST no social visa substituir o PPP, se tornando o PPP eletrônico. Então, o envio dos eventos de SST no social caracteriza o atendimento ao PPP eletrônico que define o decreto 3048. Então, o PPP eletrônico deverá ser enviado para os empregados. Não é enviado para o proprietário da empresa. Não é enviado para os sócios. E você quer esclarecer ainda mais sobre isso? Quando a gente pega o manual do e-social, ele traz um resumo da obrigatoriedade do envio das informações de SST por categoria. Essa tabela, pessoal, ela se encontra no manual do e-social. Quando a contabilidade, o DP, RH vai fazer o lançamento dos dados da empresa, o cadastro inicial da empresa e depois o cadastro dos trabalhadores, na hora de fazer o cadastro dos trabalhadores, ele vai colocar o trabalhador em alguma dessas categorias aqui que é definida pela tabela 1 do e-social. A tabela 1 vai definir as categorias de cada trabalhador, de cada tipo de trabalhador, ok? Então, veja aqui, ó, que para as categorias 1 e 2, o envio dos eventos do 2210, 2220, 2240 são obrigatórios, tá? Para a categoria 3, somente o 2210 e o 2240, que é obrigatório, desde que vinculados ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Para as outras categorias, é facultativo, com exceção da categoria 7, que aí no caso seria do 731 a 738, é obrigatório somente o 2240. No nosso curso Dominando a SST no E-Social, a gente explica isso aqui com mais detalhes. Porém, eu quero focar na categoria 7, né, que seria do 701 a 781 e 731 a 738. Né? Veja que é facultativo, é opcional. Por quê? O empresário, o prolabore, ele vai se enquadrar nesta categoria aqui. Então, veja que é facultativo. Preste atenção que aqui é facultativo. Agora, vamos pegar a tabela 1, nesse item exclusivo do 701 a 781, desculpa, somente do 701 a 781.
à exceção do 731 a 738, na linha de baixo, a gente não vai entrar em detalhe. Então, somente do 701 a 781. Veja que aqui eu tenho vários tipos de categoria de trabalhadores, né? A maioria, aqui no caso, são os contribuintes individuais. Olha aqui, ó, o 723 e o 741, tá? Esses daqui são os proprietários de empresa, são os empresários. Então, aqui, ó, contribuinte individual, empresário, sócio e membro de conselho de administração ou conselho fiscal. Esse camarada aqui, ó, ele entra com o código 723. Olhe que o 723 ele vai estar nessa linha aqui, ó, que está marcado, e é facultativo o envio dos eventos de SST no e-social. E a gente ainda tem embaixo, que eu marquei aqui também, o MEI, o microempreendedor individual, também é opcional. Isso aqui eu estou falando para o proprietário do MEI, não o empregado. Quando o empregado do MEI, ele é um empregado, ele vai caracterizar como obrigatório. Porém, o MEI, a pessoa física que está trabalhando, prestando serviço, tem o seu CNPJ do tipo MEI, microempreendedor individual, esse camarada é contribuinte individual. Ele não se enquadra no envio dos eventos de SST no e-social. Então, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês aqui? Nós temos a portaria 313, nós temos o decreto 3048 e o próprio manual do e-social falando o quê? Prolabore, a gente não envia os eventos de SST. Na verdade, é facultativo. Você não é obrigado a enviar os eventos de SST desse tipo de trabalhador, do contribuinte individual. Tá? Então, não precisa enviar. Ele é proprietário, ele não tem a sua carteira de trabalho assinada, ele não tem ele não é caracterizado como empregado, ele não é cooperado, ele não é trabalhador avulso, ele não vai caracterizar naquelas condições que nós vimos. Então, é facultativo, é opcional. Foi o que nós mostramos aqui. Lembrando, tá? Lembrando que a contabilidade, o DP, o RH, depende de quem vai fazer o envio do cadastro inicial dos trabalhadores, eles que vão informar esse código da tabela 1. Então, se você está com dúvida se deve ou não deve fazer um envio daquele trabalhador, solicite para quem fez o cadastro inicial do trabalhador que código da tabela 1 eles classificaram esse trabalhador. Porque daí, através desse código, você vai olhar para essa tabela, você vai saber se é obrigatório ou se é opcional fazer o envio dos eventos de SST dessa pessoa. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não vai embora ainda, eu quero fazer 2 convites para vocês. Nós temos aqui o nosso grupo do Telegram e um grupo do WhatsApp também. Nesses grupos, não são liberados para fazer perguntas, tá? Mas é um grupo onde a gente passa as informações para vocês. Toda live que nós temos, a gente divulga nos grupos. Todo conteúdo novo que sai no YouTube, a gente divulga nos grupos. Também os nossos cursos, quando a gente está em lançamento de curso, informações sobre o curso, a gente lança também nos grupos. Então, a gente tem aqui um grupo do Telegram, um grupo do WhatsApp. Gostaria de convidá-los a participar do nosso grupo. Faça a leitura do QR Code, ou então na descrição desse vídeo aqui no YouTube, ou se você está assistindo no Instagram, também vai estar lá no Instagram também. Vocês vão achar um linkzinho para vocês poderem acessar. Ou a leitura do QR Code, ou o link também na descrição desse vídeo. Vocês vão estar conseguindo acessar os nossos grupos. Além disso, eu também gostaria de te convidar a participar do nosso curso Dominando o SST no Social. Você gostou dessa aula? Gente, isso aqui é um trechinho de uma aula que nós temos, que seria o módulo 5. É o módulo 5 do nosso curso Dominando o SST no E-Social, é o módulo de SST para órgãos públicos. Lá no SST para órgãos públicos, a gente trata com detalhes sobre cada tipo de classe, cada tipo de trabalhador, quando eu envio, quando não envio, quando que eu tenho que caracterizar, quando não tenho. Nesse módulo voltado a órgãos públicos, a gente trabalha essa tabela. Por quê? Porque órgãos públicos é mais complexo. Porque se o trabalhador que ele foi concursado, ele não tem a sua carteira de trabalho assinada, ele tem um regime próprio de previdência social, como é que eu faço o envio desse trabalhador? Esse trabalhador se enquadra como obrigatório ou como facultativo o envio dos eventos de SST no E-Social? Então, no curso Dominando o SST no E-Social, a gente trabalha isso com muito detalhe para os nossos alunos. E não só isso, todos os eventos de SST, tudo que é obrigatório, tudo que é opcional. A gente tem vários módulos bônus também no curso. O módulo bônus de como precificar os eventos de SST,
a prestação de serviço, como elaborar o PPP físico, como fazer a leitura dos layouts. Esse curso não é destinado somente a profissionais de SST. Nós temos muitos contadores fazendo o curso, nós temos muitos profissionais de DP fazendo o curso também, muitos advogados fazendo o curso, apesar que a grande maioria são os profissionais de SST, mas nós temos vários colegas de outras áreas também. Por quê? Para enviar os eventos de SST, você não precisa ser um profissional de SST. Você precisa conhecer sobre os eventos de SST no E-Social e dominar esses eventos. E é essa a proposta do nosso curso. Você tem interesse? Quer saber valores? Quer saber conteúdo programático e mais informações? Nesse QR Code você consegue fazer a leitura e ir para a nossa página de inscrição do curso, mas na descrição do vídeo aqui no YouTube, você também consegue acessar a nossa página de inscrição do curso e lá vocês vão ver todas as informações, beleza? Pessoal, no mais, agradeço de coração a atenção de vocês, se vocês ficaram aí até o final, muito obrigado, forte abraço, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha agregado ao teu conhecimento técnico, e se agregou, não se esquece de compartilhar, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos do Telegram, que trazem informações sobre SST no E-Social, de contabilidade, de DP, porque essa aqui é uma informação que vai agregar o conhecimento de muitas pessoas. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.